Ai, 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 ai. Cadê o apagador? Peraí. Eu não sei, o vídeo tá meio estranho, eu acho. Né? Eu tô meio escuro, ou simplesmente é o meu retorno da praia, viu? Que alegria. Estou moreno. Pessoal, eu tô gravando, alguém tá falando aí com o microfone aberto. Porcaria. Depois eu vou ter que editar isso aí. Não, não vou editar. Vai assim mesmo. O que a gente vai fazer hoje? O que a gente vai falar hoje na teoria de controle? É a nossa primeiríssima aula, né, sobre o que a gente vai estudar. Não vai ter nada de conteúdo propriamente dito na parte de controle, tampouco a parte da revisão sobre funções de transferência, embora eu vá falar um pouquinho sobre isso. É uma aula genérica para apresentar para vocês o que é a teoria de controle e o que a gente vai trabalhar, beleza? Então, eu não vou ter um quadro, eu vou falar bastante. Quem quiser também participar, fica à vontade para tirar as dúvidas. E, na verdade, o que vocês entendem por um sistema de controle, pessoal? O que é um sistema, melhor dizendo? Vou começar, assim, começamos o semestre já no silêncio, né? Começamos o semestre, né, num solilóquio, viu? O que é um sistema? Conjunto de coisas que fazem uma determinada função. O Nelson foi, mais ou menos, né? Mas eu entendi. Eu me lembro, que eu me lembro da cadeira do semestre passado, não sei dizer o nome certo, mas digamos, como ele falou, é um conjunto que recebe sinais e transforma e devolve, processa aqueles sinais para devolver, para ter uma reação. Já tá melhor, hein? Já tá, o Marcelo... Entradas e saídas. Tem a ver com entradas e saídas, exatamente. Tá? A definição que eu falava lá em sinais é que é uma entidade, né? Eu falo uma entidade porque é uma coisa mesmo, não é alguma coisa. Né? É uma entidade que processa sinais de entrada e gera sinais de saída. Sinais aqui, pessoal, é informação, tá? Nos sistemas e sinais contínuos, essa informação normalmente vai modelar uma variável física, tá? Por exemplo, rotação, né? Som até, intensidade sonora, né? Temperatura, intensidade luminosa, diabo a 4, né? Qualquer fenômeno físico eu posso modelar como um sinal. Tá? Então, um sistema, antes de um sistema de controle, antes de ser qualquer tipo de sistema, é uma entidade que vai processar sinais de entrada, né, que eu defino ou que eu modelo como entradas, e vai produzir sinais de saída. Eu vou aproveitar aqui a minha maquitinha, né? Esse sisteminha que eu estou segurando, eu posso modelar, né, de várias formas. Eu posso modelar, por exemplo, tá muito escura essa câmera, eu acho, mas vai ficar assim. A porcentagem que eu aperto o gatilho. Ó. Esse é o sinal de entrada. E a saída, basicamente, vai ser a rotação aqui no eixo dessa furadeira. É óbvio que existe uma infinidade de subsistemas dentro que processam sinais aqui internos até chegar, de fato, na rotação no eixo desse trubisco aqui. Por exemplo, tem um motor CC aqui que vai ter uma corrente de armadura. Né? Provavelmente esse gatilho aqui está ligado a um potenciômetro que vai gerar um sinal elétrico para um sistema de controle que vai acionar uma ponte H, né, para fazer com que esse negócio aqui gire, que o motor gire. Tá? Então, o que acontece? Quando eu trabalho na teoria de sinais e sistemas, sinais são informações e os meus sistemas são aquelas entidades que, digamos assim, manipulam sinais para gerar outros sinais. Tá? Então, isso se define sinais de entrada, como as informações que chegam até, digamos assim, chegam até o sistema, e sinais de saída, aquilo que eu posso dizer que é o resultado, a consequência
daquele meu sinal de entrada. No caso, a consequência da porcentagem do gatilho aqui vai me resultar num giro, numa velocidade. Eu posso pensar tanto em ângulo, ó, aqui eu tenho, digamos assim, ângulo 0, passei dos 180 aqui, né? Voltei para o 0, né? Então isso aqui é a posição angular, posso pensar em velocidade, lento, rápido, né? Até em aceleração, torque que eu produzo, enfim. Existe uma série aí de sinais que eu posso trabalhar, tanto como entrada, quanto como saída. Outro exemplo, a tensão da bateria aqui pode ser encarada como um sinal de entrada também. É um pouquinho diferente do gatilho, porque o gatilho, na teoria de controle, vai ser literalmente o meu sinal de controle. Tá? Então é um sinal bastante importante porque é quem comanda, digamos assim, o sistema. A gente já vai falar sobre sistemas de controle, mas é importante lembrar que um sistema é uma entidade que processa sinais. Então eu vou ter um sinal de entrada, que eu posso chamar de x de t, e eu vou ter um resultado que eu vou chamar de y de t, que seja. E aqui é o meu sistema. Essa representação a gente vai trabalhar, é conhecida como diagramas de bloco, inclusive. Não existe um diagrama de bloco mais simples que esse, né? Diga-se de passagem. Mas esse sistema específico aqui é conhecido como sistema SISO, no caso. Tenho uma entrada e apenas uma saída. Isso não significa que aqui dentro, como eu falei, existam outros sinais. Tá? Mas quando eu modelo, né, na teoria clássica de controle, que é o que a gente vai fazer aqui, a gente sempre vai tentar trabalhar com essa classe de sistemas, que é conhecido como sistemas SISO. Single Input, Single Output. Tá bom? Na teoria de controle, normalmente a entrada é conhecida como referência. Eu já explico um pouquinho melhor. Tá? Então, muitas vezes eu vou usar R de T. Tá? E a saída, normalmente, é aquilo que eu quero controlar. Eu vou chamar de Y de T na maioria das deduções, tá? Mas daí percebam que a gente mudou um pouquinho o nome. Eu comecei a dar um nome. Esse é o sinal de referência, ou set point na indústria. Tá? E o sinal de saída é, de fato, o sinal que eu quero controlar. Tá? Então, na teoria de controle, um sistema de controle é um sistema projetado, tá, para que eu tenha na saída um comportamento desejado, tá, que eu modelo como sinal de referência. Tá? E é muito genérico, tá? Porque eu nem falei assim de tipo de sistema, é um sistema térmico, um sistema elétrico, não. Né? Um sistema de controle, genericamente, tá? Ele é um sistema feito para que eu controle alguma variável, tá? Eu sempre dou esse exemplo, porque assim, quando vocês vão cagar, né? E eu tenho uma caixa acoplada na minha patente. Aí eu tenho um sistema de controle, dos mais arcaicos que existem, né? Totalmente mecânico, eu não ligo na tomada ao meu vaso. Né? Todavia, o vaso ele consegue se controlar ao nível, né? Ele se autocontrola, digamos assim, sozinho. Tá? Nos mais antigos, era tipo uma boia que fazia assim, né? Não sei se vocês já viram. Tá? E daí eu tenho uma alavanca e aqui eu tenho a saída, um registro de água, né? Então, na verdade, aqui a alavanca, quando sobe isso aqui, esse registro vai fechar. Quando desce a boia, o registro abre. Esse é dos mais arcaicos sistemas de controle. Aqui está um engaste, né? Antes que eu me esqueça. Tá? Esse é o do mais arcaico sistema de controle que eu posso pensar. Hoje em dia, né, para quem viu aí o pouso da SN-10, da Starship, né, ali é puro controle, né, é uma coisa muito mais complexa que uma patente. Tá? Esse carinha aqui é um sistema de controle também.
Perfeito? O que que o sistema de controle faz? Ele permite o controle sobre uma determinada variável. Então, no caso, esse é um sistema que eu consigo controlar, né? Porque eu tenho o quê? Eu tenho controle sobre uma determinada variável do meu sistema. Ó. Perfeito? Alguns sistemas eu não tenho controle nenhum, né? Então não são sistemas de controle. A gente vai trabalhar com um caso um pouco mais complexo que essa furadeira aqui, ó. Tá? Que fique claro. Então eu vou começar aqui a desenvolver algum exemplo para que vocês entendam as variáveis e entendam um pouquinho do funcionamento do sistema de controle. Como eu falei, a coisa mais importante, não a coisa mais importante, eu sou sagitariano, eu sou exagerado, tá, pessoal? Então eu falo que tudo é mais importante. Né? Mas uma coisa fundamental no sistema de controle é estabelecer uma referência. Por quê? Quando eu vou ligar o meu ar-condicionado, eu setei ele aqui, deixa eu dar uma olhada, em 22 graus. Essa é a minha referência. Perfeito? O ar-condicionado vai tentar buscar essa referência. Mas vocês acham que esse ambiente que eu estou, ele vai ficar... Vocês devem já ter contato com o ar-condicionado, né? O ar-condicionado pode notar que esses que têm a função automática, ele liga e desliga, ele liga e desliga, liga e desliga. Isso tem um nome, tá? Esse controle é controle on-off, ou bang-bang, eles chamam, não detesto esse nome, mas enfim. Mas a temperatura do quarto não é exatamente 22 graus. Isso é o que eu quero, não o que eu tenho. Se o sistema de controle é bem projetado, bom, daí talvez eu consiga chegar onde eu quero. Né? A Starship estourou 2 vezes antes de conseguir pousar, porque não conseguiu exatamente seguir aquilo que ela desejava, aquilo que eu quero ter. Tá? Por que que isso acontece? Porque existe toda uma dinâmica do meu sistema. Esse quarto aqui, né, ele tem um certo volume, perfeito? Então, até o ar-condicionado conseguir esfriar, isso vai levar algum tempo, e esse tempo tem a ver, obviamente, com a dinâmica térmica do espaço. Assim como essa furadeira aqui, ela tem toda uma dinâmica mecânica. Né? E também a função o quê? Da carga que eu estou tentando, né, tocar aqui no eixo. Tá? Então as coisas não são instantâneas na maioria dos exemplos. Tá? Existem sistemas instantâneos, vocês aprenderam em sinais, mas a gente tem interesse em estudar sistemas dinâmicos. Tá? Todos os sistemas mecânicos que têm massa, eles têm dinâmica. Sistemas elétricos que têm capacitâncias e indutância, eles têm dinâmicas. Enfim, a gente vai estudar isso na modelagem um pouquinho. O fato é o seguinte, eu tenho uma referência, tá? Existe o que a gente chama de controle em malha aberta, né, que é um controle relativamente arcaico, tá? Em que a referência vai ser aplicada a um subsistema, que eu vou chamar de compensador, controlador, CDS. O que é CDS, pessoal? O que eu coloquei dentro desse bloco aqui? CDS. Por que DS? Porque está no domínio do tempo? Não está no domínio do tempo, exatamente, tá, pessoal? Vocês vão ver aqui que quando eu não tenho um rigor matemático, e normalmente eu não tenho nessas aulas sobre teoria, tá? E muitas vezes isso acontece, tá, pessoal? Eu misturo domínios. R de T está no domínio do tempo. C de S, na verdade, está no domínio da frequência. Tá? Então, o CDS vai ser a função de transferência. A gente vai ter uma aula só sobre funções de transferência, tá, pessoal? Então, até vou omitir isso aqui, eu vou colocar que é um sistema qualquer, tá? Mas vocês têm que lembrar que aqui, sistema CISO, uma forma de modelar eles e representar é utilizando funções de transferência no domínio da frequência. Isso só é possível para uma classe de sistemas que é conhecido como sistemas lineares e invariantes no tempo. Sistemas lineares, na verdade, para ser mais correto.
que é a minoria dos sistemas, na verdade, nenhum. Tá? Nenhum sistema é linear. Tá? Que fique claro isso para vocês a partir de agora. O que a gente vai fazer é normalmente aproximar um sistema para um comportamento linear. Tá? Mas vocês vão ver que dá para fazer um monte de coisa com sistemas lineares, tá? Aproximado. Eu gosto de falar sobre isso, ó, dar um exemplo para vocês. Essa régua aqui, eu não vou estragar minha régua, tá? Mas enfim, ela tem um comportamento, né? Uou. Esse comportamento ele vai ser basicamente o mesmo por um pequenininho sinal, por um sinal maior. Só que o que vai acontecer se eu começo a exagerar o tamanho do sinal que eu estou aplicando aqui nessa régua? O que vai acontecer com essa reguinha aqui? Ela vai entortar. Ela vai entortar. Como ela é de metal, ela vai entortar. Ou seja, ela não vai mais se comportar da mesma maneira que ela vinha se comportando. Tá? Isso, na verdade, é uma não linearidade. Então, o que eu gosto de falar? Todos os sistemas para sinais muito grandes vão apresentar não linearidades. Tá? Mas, no mundo ideal, a gente pode assumir que a gente está no mundo ideal, embora o Grêmio não tenha ganhado a Copa, né, infelizmente, e o Inter também não ganhou o Campeonato Brasileiro. Mas imaginando que eu viva no mundo ideal, eu posso modelar e aproximar relativamente bem os meus sistemas por sistemas lineares. Porra, fiz um parâmetro muito grande, né? Desculpa, um parênteses muito grande. Um sistema de controle, que eu digo em malha aberta, vai pegar esse sinal de referência, processar ele, aplicar na planta, seja um motor, seja a minha régua, seja meu ar-condicionado, compressor do ar-condicionado, que seja, para gerar a minha saída. Tá? Esse controle ele vai sempre ocorrer de um sentido para o outro. Né? Como assim de um sentido para o outro? A gente sempre gosta de falar, né, nesse caso, sempre para frente. Então, esse controle em inglês, esse controle em inglês normalmente é conhecido como controle forward. Tá? E uma coisa importante, a maioria, não a maioria, né, mas muitos sistemas são assim. Esse sistema aqui é um sistema que trabalha dessa maneira. Vamos fazer um pensamento, ó, pessoal. Vamos imaginar que eu quero uma rotação por segundo. 1, 2, 3. Eu consigo controlar, né? Consigo controlar. Perfeito. Então, mais ou menos uma rotação por segundo. Quero 2 rotações por segundo. Consigo. Tá? Então, esses sistemas de controle, né, exemplo, fornos não industriais, né, fornos de cozinha que eu tenho aqui em casa, ele é assim, né? Eu vou mexer lá numa válvula, desculpa a demora, eu vou mexer numa válvula e a temperatura vai aumentar ou diminuir proporcionalmente, não na hora, devido às dinâmicas dos subsistemas que compõem, tá? Mas eu tenho certo grau de controle. Qual que é o problema desses sistemas? E por isso que a gente nem vai passar perto dessas porcarias aqui. Porque se eu estou a uma rotação por segundo e por algum motivo eu tenho mais torque aqui no motor, eu já não tenho mais uma rotação por segundo. Eu posso buscar uma rotação por segundo? Posso. Mas daí eu vou ter que apertar mais o gatilho. Né? Esse carinha aqui, ele não faz isso sozinho. Eu não tenho um controle de velocidade para esse carinha aqui, embora eu consiga controlar a velocidade mediante o acionamento. Mas ele não faz isso sozinho. Tá? O que acontece, pessoal? Para eu ter um controle preciso
sobre a rotação, se eu quisesse ter esse controle sobre a rotação, eu preciso saber, na verdade, preciso saber qual é a rotação atual. Para poder, diminuiu, daí eu vou aumentar. Opa, tirou o corte, daí eu dou uma diminuída na pressão do gatilho, tá? Existem sistemas que fazem isso sozinhos. Só que para que isso aconteça, eu tenho que ter o que a gente chama de realimentação. E é esse tipo de sistema que a gente vai estudar aqui. São sistemas que possuem retroalimentação, né? E o que é a realimentação de alguma variável? Ao invés de sempre seguir o controle num fluxo, o sinal vai sempre seguir, no caso da entrada para a saída, tá? Eu vou amostrar a minha saída. Eu posso até mostrar direto, se eu quiser, né? Isso vai depender, aí vem um parênteses bem grande. Tudo depende do sistema, como o sistema é feito, né? Como ele é desenvolvido, né? Mas só para entendimento, eu tenho que amostrar esse sinal e, de alguma maneira, realimentar ele no meu sistema. Então, esse carinha aqui, ele vai voltar. Por isso que isso aqui é feedback, né? Ele vai voltar e vai compor de alguma maneira, tá? O sinalzinho que está entrando aqui no controlador. E esse controlador não vai mais processar a referência diretamente, né? O controlador vai me compensar provavelmente a diferença entre a referência, que é o set point, e o sinal que eu tenho. Tá? Esse sinal aqui é conhecido como sinal de erro, normalmente. Esse carinha aqui é o erro. Tá? E é muito mais inteligente eu processar o erro do que processar diretamente a referência, imaginando que para uma certa referência eu vou ter uma certa saída. Por que eu falei imaginando? Porque os sistemas eles estão sujeitos a efeitos externos. Exemplo, quando eu carrego essa bateria e boto aqui, e apertar 100% o gatilho, né, eu vou ter uma certa rotação que vai ser diferente da rotação quando a bateria estiver com uma carga mais baixa. Então, os sistemas eles são mutáveis, eles não são fixos muitas vezes, né? Eles estão sujeitos a muitas, não só muitas variáveis, tá, pessoal? Mas também muitas imprecisões. Né? Então, a realimentação, ela vem para eu ter um sinal que é muito mais útil, que é o sinal de erro, que é o quanto eu me afasto da referência. E fica bem fácil. No mundo real, quanto é que tem que ser o erro, pessoal? O menor possível. O menor possível. Ótima resposta. Não existe resposta melhor. Muitos vão dizer, o erro tem que ser 0. Não, na verdade, o erro tem que ser o menor possível. Porque, às vezes, dá para se trabalhar com um certo erro. Né? Eu sempre gosto de falar que quando eu estou trabalhando com a minha panela elétrica da Fun Kitchen, 2 graus vai fazer diferença no tempo que o meu bife vai ficar pronto? Não. Vai fazer diferença no gosto? Provavelmente não também, né? Então, para determinados sistemas de controle, eu tenho exigências menores. Tá? Agora, se eu quero realmente seguir a referência muito bem, o controlador usualmente vai tentar reduzir ao máximo a energia do sinal do erro. Tá? E existem controladores específicos para fazer isso. Né? O que vocês têm que entender são as variáveis que estão em jogo quando eu estou fazendo um sistema de controle e por que isso é útil. Né? Isso é fundamental entender nessa aula. Tá? Então, primeira coisa importante, o sinal de referência. É aquilo que eu quero. Segunda coisa, a variável que eu estou controlando, ou variável controlada, né? Eu não gosto muito desse nome, tá, pessoal? Mas a saída do sistema é aquilo que eu quero controlar. Né? A variável manipulada, né, ou a variável de controle, é o sinal
que o compensador vai gerar para eu ter uma determinada saída. Esse sinal é um pouquinho chato, né? Mas vamos voltar de novo ao meu exemplo aqui. Ó. Se eu estou cuidando da rotação, eu estou fazendo as vias de sensor. Então, eu sou o sensor. O meu cérebro vai ver a rotação e vai ver que eu estou longe ou perto. E vai o quê? Atuar. Ah, eu preciso aumentar. Se acontece alguma coisa, por exemplo, aumenta o torque, essa rotação diminui, naturalmente o que eu vou fazer? Eu vou colocar mais gás, digamos assim, mais gás no meu sistema. Tá? Então, eu tenho essa realimentação das informações. Eu tenho que olhar a saída e atuar conforme o meu erro, qual a distância que eu estou da referência que eu quero. Uma coisa, um exemplo que eu sempre dou, eu tentei usar um exemplo diferente do semestre passado, tá? Mas esse exemplo que eu vou desenhar aqui é um exemplo bem clássico, bem fácil de entender e que todo mundo vai conseguir captar aí as bases da realimentação e do controle realimentado. Vamos imaginar que eu queira fazer cerveja, tá? E para fazer cerveja eu preciso de uma panela. Essa panela aqui eu tenho que encher ela de uma sopa. Essa sopa de cevada. Tá? É a água destilada de preferência. Destilada não, filtrada de preferência, né? E um monte de semente ali, né? Cevada. O que eu vou fazer? Eu vou cozinhar essa porcaria. Então eu preciso colocar aqui uma resistência elétrica ou eu tenho que botar isso aí num fogão e ficar de olho no fogo. Mas vamos imaginar que eu queira automatizar essa porcaria aqui. Então eu vou usar uma resistência elétrica blindada, bonitaça. E eu vou usar um driver para controlar a potência, né, que essa resistência vai fornecer para o mosto. Né? Mosto é o nome da sopa de cevada. Tá? Esse driver, obviamente, ele vai estar ligado na rede elétrica, né? Mas esse driver ele tem que ser comandado normalmente por um sinal elétrico. Né? Muitos são controlados via PWM, inclusive, que é um tipo de modulação. Mas, enfim, eu tenho que ter um sinal de controle que chega no driver e o driver vai liberar a potência da rede para a resistência. Bem simples, né? Não é muito difícil de entender. Conforme esse sinal de controle, que eu posso chamar de U, de T, né, eu vou ter uma variável aqui no tanque que eu posso chamar de temperatura, né, T de T. Eu sei, Renan, que se eu ligar o de T lá com X%, eu vou ter uma certa temperatura T. Eu posso, inclusive, fazer uma curva, né, que relaciona U de T com T de T. Ah, beleza. Posso até fazer isso, se eu quiser ensaiar isso em laboratório e tal. Essa curva só vai funcionar bem para a temperatura e umidade que eu tiver feito esse ensaio. Né? Se eu estou num dia mais quente, essa curva provavelmente vai fazer uma coisa assim. Ó. Vai começar, né, para o mesmo sinal com uma temperatura maior. Se eu estou numa temperatura mais fria, talvez ela faça alguma curva assim, não sei. Né? Mas percebam que eu não tenho certeza absoluta de como é que vai ser essa curva. Né? Mas eu posso fazer um controle, inclusive. Posso botar aqui um potenciômetro e fazer uma escala de temperatura. Mas não vai funcionar tão bem, honestamente. Né? Mas enfim. Para funcionar direito essa porcaria, e os estudiosos aí de cerveja sabem do que eu estou falando, né? Para cada temperatura, platô de temperatura que eu atingir, eu vou estar quebrando certas enzimas aqui na sopa, e isso vai influenciar no gosto da minha cerveja. Tá? Então, esse processo é um processo que eu precisaria de um controle bem bom da temperatura. Tá? Então, eu não vou optar por um controle em malha aberta, de maneira alguma. Né? Eu preciso, então, fechar essa malha. Como que eu vou fazer isso, pessoal? Alguém me diz o que eu preciso aqui
para continuar aí a fazer esse sistema de controle de temperatura? Termistor. Preciso do quê? Termistor. Termistor, olha só, usaram até um nome bonito. Deixa eu pegar aqui o meu marrete castigador, por acaso vocês falarem merda. Mas não falou merda, é um termistor. Termistor é um tipo de sensor de temperatura, né? Que sim, eu preciso de um sensor de temperatura. Então eu vou mergulhar um sensor de temperatura aqui, até vou botar ele aqui, ó, preso, enfiado ali, beleza. Pá, tá aqui o sensor de temperatura, né, no mosto. Esse sensor de temperatura, ele não pode ser simplesmente... O que eu tenho que fazer agora com esse sensor de temperatura, com esse termistor aí? Levar o sinal dele lá pro controlador? Levar o sinal dele, mas antes de levar o sinal para o controlador, eu preciso instrumentar essa porcaria, né? Eu preciso aqui de um circuito de instrumentação que vai me converter a temperatura, né? Que vai causar uma variação na resistência. Normalmente eu estou interessado num sinal elétrico, né? Então isso aí vai ser convertido de temperatura, passando por resistência, para um sinal usualmente em tensão, mas isso não é uma obrigação, tá, pessoal? Que fique claro. Existem inclusive circuitos que já dão um resultado aqui convertido para um valor numérico mesmo, digital, tá? Mas vamos pensar assim, que isso aqui é mais simples do que... Então eu tenho um circuito de instrumentação e esse circuito, essa tensão gerada pelo circuito, tem que ser lida por algum elemento que eu vou usar aqui um microcontrolador. Esse microcontrolador aqui, pessoal, ele vai estar provavelmente ligado a uma interface homem-máquina, né? Que é o que é? É um tecladinho com um displayzinho que o carinha vai lá e vai dizer, eu quero 70 graus. E daí essa informação vai vir para o microcontrolador e o microcontrolador vai saber a referência. O microcontrolador vai ler uma determinada temperatura, comparar com essa referência, e a comparação mais básica que tem é fazer referência menos a temperatura atual, T atual. E isso vai me dar o erro, né? Esse erro, ele vai ser processado, por exemplo, se o meu erro é 0, né, provavelmente eu vou ficar quieto, porque significa que eu cheguei onde eu quero, né? Vou manter a ação como está. Mas isso não é uma máxima, tá, pessoal? Existem N estratégias de controle, que fique claro. Mas de acordo com o erro, eu vou gerar, utilizando o que a gente em controle chama de lei de controle, eu vou gerar o meu sinal que vai atuar no driver. Perfeito? E conforme essa atuação, né, essa variável aqui vai acionar o driver, vai acionar a resistência, que vai esquentar o mosto, que vai alterar aqui a resistência, que vai automaticamente gerar um novo sinal de tensão, que vai ser processado, o erro vai ser compensado, eu vou gerar um outro sinal de controle, e isso aqui é o que é? Isso aqui é uma realimentação, é um ciclo sem fim, né? Em que o meu controlador, que é quem processa o erro, eu posso até dizer que U de T é uma função do erro, o meu U vai ser de acordo com o erro que eu estou observando, ou mais, ou eu observei, né? Também eu posso pensar no passado, o que faz sentido, né? Porque se esquenta muito rápido, eu vou o quê? Vou cuidar, né? Porra, né? Vou queimar minha cevada ali, daí eu vou atuar rapidamente também. Então não importa, não é só pelo valor atual das variáveis, mas também pelo valor passado que eu vou normalmente agir. Mas um sistema de controle é um sistema que faz literalmente isso automaticamente, tá? Primeira coisa, a gente tem que entender a dinâmica da realimentação. E na próxima disciplina vocês vão aprender as técnicas de construção
dos controladores. Que não adianta, eu não vou conseguir, nunca vou conseguir projetar um sistema se eu não sei analisar ele antes. Ô, professor, mas e se eu pegar e fazer tentativa e erro? Ah, tu pode, né, cara? Tu pode. Mas é muito mais fácil tu fazer o projeto depois de ser muito bom na análise. Porque quando tu analisa um sistema, tu sabe o que está acontecendo. Por exemplo, tu sabe o que tu precisa fazer, melhor falando, né? Aqui a gente vai aprender o seguinte, essa realimentação aqui, ó, ela só corrige 100% o erro se eu integrar ele. Pode parecer uma conclusão assim, tirada do além, mas a gente vai chegar lá devagarinho, tá, pessoal? Numa realimentação, só tendo um integrador na parada para corrigir o erro. Totalmente, né? Para zerar o erro. Sem um integrador eu não consigo fazer isso. Tá? E existem, obviamente, outras teorias, muitas teorias, que eu preciso adquirir, né? Eu preciso entender um sistema de controle para conseguir, de fato, projetar um sistema que atue de maneira satisfatória. Tá? Uma coisa, a gente não vai estudar a construção desses componentes, tá? Esse sistema de controle, ele vai ser representado matematicamente por uma estrutura que é conhecida como diagramas de bloco. Por exemplo, o sistema driver tanque, ele vai ser modelado por uma função de transferência e colocado aqui dentro. Como uma lei matemática que estabelece a relação entre o sinal de controle, né, a variável de controle, o sinal que controla o sistema, para a variável de saída da temperatura. Né? Eu chamei de T de T. T de T. Nesse exemplo, é bem fácil de imaginar que o meu sensor pode ter ganho unitário. Por quê? Ele não tem, se eu separar as partes dele. Mas, percebam como é fácil. Eu vou sair de 50 graus aqui. Para 50 graus eu tenho uma variação de resistência, eu tenho, sei lá, 110 ohms. Tá? 110 ohms vai gerar um sinal de tensão de 2,5 volts. 2,5 volts vai ser lido pelo AD e vai gerar um valor lá dentro do AD que equivale a 570 em decimal. Só que o que eu vou fazer? Dentro do código, eu vou multiplicar esse 270 por um fator, por uma constante K aqui, que vai me dar os mesmos 50 graus. Vocês fazem isso em integração. Quando vocês usam o LM35, quando vocês usam o PT100, que seja, instrumentado, vocês compensam isso de acordo com a resposta dos sensores, né? Só que percebam que eu vou de 50 graus variável física para 50 graus um valor numa variável dentro do meu microcontrolador. Esse valor daí vai ser subtraído da referência para gerar um sinal de erro. Mas percebam que aqui eu tenho 50 graus, variável física. Aqui eu vou ter 50 graus, uma variável já digital dentro do microcontrolador. Não vai ser 50 graus, tá, pessoal? Que fique claro. Existe o que a gente chama de erro de quantização, né, que vai ser... Vocês vão estudar isso com o professor Júlio, tá? Mas vai ser 50 ponto alguma coisa. Eu nunca vou conseguir fazer uma conversão precisa analógico-digital, tá? Mas o que eu quero dizer é que todos esses subsistemas são modelados e equações matemáticas vão ser utilizadas. Eu não quero que vocês saibam, embora seja importante, como programar um microcontrolador aqui. Eu não quero que vocês saibam como funciona, sei lá, um inversor aqui, tá? Eu não quero, a gente não vai modelar, aprender a modelar isso. Tá?
a gente não vai trabalhar com esse diagrama, a gente vai trabalhar com as equações matemáticas prontas. Embora eu tenha uma aula de modelagem justo para vocês entenderem como é que eu chego nessas equações. Tá? A gente vai trabalhar com diagramas de bloco. Tá, pessoal? Basicamente, eu espero que vocês tenham entendido, né, o que a gente vai fazer a partir de agora. Tá? A gente vai, primeiro, revisar conceitos sobre funções de transferência, modelagem, né? Mas para depois a gente chegar e conseguir entender que esse diagrama de blocos representa um sistema de controle de temperatura, por exemplo. E depois, no final dessa área do nosso T1, da nossa primeira avaliação, a gente vai começar a entender como que esses sistemas respondem. Por exemplo, esse carinha aqui claramente tem uma resposta de primeira ordem. Tá, claramente não, eu precisaria ligar um encoder aqui para ver. Mas a rotação ela fez assim, ó, mais ou menos. Assim como essa outra que eu acho que é até mais fácil de ver. Isso eu acho que não é mais fácil de ver, né? Tem uma dinâmica um pouco mais lenta, né? Ela faz... Desculpa minha imitação horrível. Né? Mas daí a gente vai entender, esse carinha aqui tem um polo simples dominante. Né? Se eu olhar esse sistema aqui, eu vou ver que a ponta tem mais ou menos essa resposta aqui, né, quando eu excito ela. Ou seja, aqui tem raiz complexa. A gente vai começar a ter essa fluência na análise de sistemas. E daí depois a gente vai trabalhar especificamente com as teorias e com os conteúdos relacionados a controle. Pessoal, entenderam essa porcaria? Sim. É nóis, então. Fiquem bem aí, se cuidem, que tá uma coisa sinistra. E a gente se vê na aula que vem. Show? Show, professor. Se cuida aí. É nóis, é nóis. Bom descanso aí, pessoal. Não sei se eu...